milhões de foliões nas ruas, entre eles 500 mil turistas, pelos cálculos da Belotour. 350 blocos fizeram a festa em vários cantos da cidade. O maior deles, o Baianas Ousadas, arrastou 500 mil de pessoas pelo centro na segunda-feira. Carnaval BH, tamo junto! Na abertura, no sábado, foi o Então Brilha, que novamente reuniu multidão saindo da rua Guaicuru, zona boêmia da capital. 100 mil pessoas foram atrás do bloco. Então brilha, né, gente? A gente é feita pra brilhar. Melhor do Brasil! 100 mil também é a estimativa de público que lotou o entorno do Mineirão nessa terça-feira. Foi a estreia do Carioca Monobloco no nosso carnaval. Estamos visitando Belo Horizonte. Delicioso o carnaval de Belo Horizonte. O balanço oficial da prefeitura ainda não saiu, mas a Belotour garante que os números superaram as expectativas e marcam 2017 como o maior carnaval da história de BH. É o melhor do mundo! Olá, boa noite. Carnaval é isso, né? Alegria, descontração, é a nossa identidade mostrada para o mundo inteiro. Mas há também estatísticas nada animadoras e que envergonham. Registros de roubos, furtos, assédio, violência. Infelizmente é o cotidiano brasileiro, que também faz parte da nossa maior festa popular, que na capital precisou terminar mais cedo por causa de uma confusão na Praça da Estação. Da janela de um prédio, um morador registrou a confusão na praça. Correria de foliões no meio dos carros. Dá para ouvir o barulho das bombas de efeito moral que foram disparadas. Nas redes sociais, moradores da região central de Belo Horizonte denunciaram que houve um arrastão e que, em seguida, após a chegada da polícia, houve uma confusão generalizada e o local virou praça de guerra. Também por meio das redes sociais, a PM afirmou que durante um show de carnaval na praça, houve tumulto e brigas no meio da multidão e que a polícia foi agredida com garrafadas quando tentou conter os envolvidos. Começamos a ser vítima de garrafas, muitas garrafas voando, e foi necessário fazer o uso progressivo e diferenciado da força para que nós pudéssemos dispersar as pessoas que estavam atirando garrafas. Cerca de 20 mil pessoas estavam no local quando começou o tumulto. Muitas pessoas se feriram por estilhaços de garrafas, pedradas e também por balas de borrachas disparadas pelos policiais que tentavam fazer a contenção daquela turba. Um guarda municipal que prefere não se identificar afirma que a confusão começou por causa de uma briga entre gangues que se infiltraram no meio dos foliões. Eu converso com ele sem ser identificado. Foi isso mesmo? Pessoas entraram ali e estavam armadas? O tumulto começou porque houve a identificação de desafetos. E no momento que se identificaram, aparentemente o que entendeu-se lá é que alguém sacou uma arma de fogo. E aí começou a correria. Não dá para entender como as pessoas geriram esse plano de realização desse evento. Por quê? Porque a Guarda Municipal ela é responsável pela segurança de Belo Horizonte. A Polícia Militar é responsável pela segurança de Belo Horizonte, mas o realizador do evento, eu não sei por que não entendeu que havia necessidade de fazer triagem, porque a triagem garante a segurança das pessoas que vão participar do evento. O show teve que ser interrompido. Por causa do tumulto, a estação central do metrô foi fechada. Foliões foram socorridos em posto médico local, com olhos inchados e ferimentos leves. Hoje cedo, a praça da estação já estava limpa e não havia nem sinal do tumulto que aconteceu durante a noite. E hoje de manhã, uma discussão entre a Polícia Militar e organizadores de um bloco de carnaval da região oeste de Belo Horizonte terminou na prisão de uma ativista do movimento negro. A mulher é integrante do grupo que iria desfilar hoje pela região do Morro das Pedras. Com a confusão, o cortejo do Bloco Arrasta, Bloco de Favela, veio parar nesta delegacia, no bairro Coração Eucarístico, onde a ativista do movimento negro, Vanessa Cristina Jesus, mais conhecida como Vanessa Beco, foi ouvida.
Ela foi presa depois de um desentendimento com policiais militares durante a organização do bloco na Vila Antena, região oeste da capital. Segundo a polícia, o desentendimento começou depois que a ativista se negou a se identificar para os PMs. Ela também teria alterado a voz e chamado os militares de racistas, despreparados e fracos. Nós tentamos a entrevista com a Polícia Militar, mas as informações só foram repassadas pelo telefone. Um dos organizadores que estavam com Vanessa no momento da abordagem policial contou outra versão da história. A gente já tinha se apresentado. A todo momento eles chamaram ela pelo nome. Eu dei o meu nome, o nome da minha mãe, o meu RG. E aí pronto, porque eles estavam nos cerceando, nos bloqueando a trabalhar. E aí eles queriam pegar mais nomes para uma forma, uma estratégia que eles arrumaram ali para nos bloquear, entendeu? Eles poderiam, nesse momento, que seria o nome dela completo, com outros dados. Depois de 4 horas sendo ouvida pela Polícia Civil, a ativista deixou a delegacia e foi ovacionada pelos amigos. Tudo foi muito desnecessário e só aconteceu porque uma autoridade, militar se sentiu incomodado na medida em que que a gente se sentiu desrespeitada, a gente se posicionou e essas autoridades, esse tipo de autoridade ainda tem dificuldade de lidar com pessoas, com esse estereótipo que a gente tem, empoderadas, falando para eles, argumentando, olhando olho no olho e trazendo argumentações de forma respeitosa, porém verdadeiras e necessárias. A vereadora Áurea Carolina, que é representante dos movimentos sociais de rua em BH, acompanhou o caso de perto. Tive a oportunidade de conversar com o delegado e, de fato, um dos policiais que testemunhou a cena não conseguiu afirmar categoricamente que a Vanessa realmente desacatou uma autoridade policial. E o delegado não tinha elementos suficientes para comprovar e dar sequência ao caso. Poderia ter sido feito um arquivamento aqui, no entanto, essa não foi a decisão do delegado, o processo vai continuar. Segundo a Belotur, o bloco estava devidamente registrado na prefeitura. O movimento é intenso neste momento nas rodovias que cortam o estado. Até domingo, 1 milhão de veículos devem circular pelas estradas que dão acesso a Belo Horizonte. A Polícia Rodoviária Federal alerta os motoristas, já que a previsão é de chuva em quase todas as regiões. Algumas dicas são fundamentais, como manter a distância de segurança do veículo da frente, tomar cuidado com as ultrapassagens e respeitar a velocidade máxima permitida. E por falar em velocidade, veja só a imagem registrada por um telespectador do Jornal da Alterosa nesse feriado de carnaval. Uma carreta desce a cerca de 120 km por hora antes de chegar ao viaduto da Mutuca, na BR-040, na Grande BH. Segundo Ebed Faria, que gravou o vídeo, o motorista não parava de piscar o farol para os condutores da frente saírem do caminho. E por causa da imprudência como a desse motorista, o número de acidentes, infelizmente, só tende a aumentar. O balanço oficial da Polícia Rodoviária Federal sobre as ocorrências nas estradas durante o carnaval só sai amanhã. Mas os agentes já sinalizaram que houve mais registros com mortes em relação ao mesmo período do ano passado, quando 34 pessoas morreram. Nas rodovias estaduais, vários acidentes também chamaram a atenção, como o da MGC 369 em Boa Esperança. 2 pessoas não resistiram aos ferimentos depois de o carro em que elas estavam bater na mureta de uma ponte nessa madrugada. Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu no quilômetro 89 da MG 369. Um homem de 40 anos, motorista do veículo, e uma passageira de 22 morreram na hora. Um casal que faleceu no local, a nossa guarnição foi apoiar a polícia na retirada dos corpos, porque o veículo ficou muito danificado para fazer a remoção. A Operação Carnaval dos órgãos de segurança de Minas Gerais termina nesta quarta-feira. O balanço final ainda não foi divulgado, mas de acordo com o Corpo de Bombeiros, com esse caso de Boa Esperança, o 9º Batalhão registrou pelo menos 6 acidentes graves nas estradas da região. 9 pessoas morreram. É um número considerado por ser um feriado prolongado e por ser uma época de muita chuva, né? Nós tivemos chuvas desde a sexta-feira até hoje, com estradas muito cheias, estradas já molhadas. Então é até, de certa forma, imaginável
que houvesse muitas ocorrências. Em Perdões, 3 pessoas de uma mesma família morreram. O carro em que elas estavam foi atingido por um caminhão que invadiu a pista contrária. O motorista do caminhão, carregado com mamão, chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. As outras 3 mortes foram registradas em Carmo da Cachoeira. Nós mostramos com exclusividade as imagens do momento exato do acidente trágico. As vítimas de um veículo que havia rodado na pista e funcionários de um guincho estão no acostamento da Fernão Dias, acertando os últimos detalhes da remoção do carro, quando são surpreendidas por outro veículo que não consegue fazer a curva. Várias pessoas são atropeladas. Para o Corpo de Bombeiros, o acidente foi uma fatalidade, mas a batida poderia ter sido evitada. Já é arriscado você parar em qualquer trecho de rodovia, seja ele reto, em curva, é arriscado. Agora, um acidente após uma curva, uma via de alta velocidade, você parar após a curva, já é um risco muito maior. Você tem uma necessidade de parar porque o seu carro foi atingido? Pare de forma segura. Pare muito além da curva, sinalize o seu carro com um triângulo, mantenha o pisca-alerta ligado. Você não permaneça na via, na parte pavimentada e, de preferência, nunca fique de costas para a via. Para qualquer dos sentidos, nunca fique de costas, sempre atento. Acidentes nas estradas e também dentro das cidades. Na capital, um carro capotou na Avenida Cristiano Machado, na região norte da cidade, nessa manhã. O motorista perdeu o controle da direção quando ia fazer a curva. O carro saiu da pista, subiu no canteiro e parou com 2 rodas para cima. Wesley dirigia o veículo. Nem ele, nem o pai, que também estava no carro, se feriram. O rapaz estava indo trabalhar. Não sei se quebrou o eixo dele, não sei se quebrou. A roda virou, eu tentei voltar o controle do carro. Ele subiu em cima do meio-fio e estourou os 2 pneus e capotou. Virou uma vez só, graças a Deus. O servente de pedreiro reclamou da espera de mais de 1h30 para registrar a ocorrência. Eu liguei para o 190, falou comigo assim, se não tivesse estourado o pneu, eu poderia ir até a companhia da Polícia Militar. Só como estourou os pneus, não tem como eu movimentar o carro, né? É para mim ficar aqui aguardando que ela já mandou a viatura. Isso já tem umas 1h30 mais ou menos. Pouco depois, a PM chegou e fez o registro do acidente. Veja agora como fica o tempo amanhã em todo o estado. Áreas de instabilidade que atuam sobre o sudeste do país deixam o tempo instável aqui em Minas. O sol aparece entre nuvens e há possibilidade de pancadas de chuva em todas as regiões. Na capital, mínima de 20 e máxima de 29 graus. Os termômetros vão de 20 a 30 em Campo Azul. Ficam entre 17 e 31 graus em Marmelópolis. A temperatura varia entre 20 e 30 em Cordisburgo e em Uberaba, mínima de 19 e máxima de 32 graus. Moradores de Divinópolis, no centro-oeste do estado, vão ter que esperar mais tempo pela conclusão de obras importantes na cidade. É que 2 contratos para o início das intervenções foram suspensos. A Prefeitura de Divinópolis suspendeu 2 contratos do PAC Saneamento. O primeiro deles é relacionado à construção de rede de esgoto em 25 bairros da cidade, como Serra Verde, Del Rey e Jardinópolis. A obra está avaliada em 13 milhões de reais. Já o segundo contrato suspenso é de pavimentação da linha de ônibus de vários bairros. O contrato está orçado em 8 milhões de reais. De acordo com a Prefeitura, os 2 contratos estão passando por auditoria. Eles foram suspensos porque essa documentação ainda não foi enviada para a gente. Esse convênio não está ainda terminado. Já foi analisado pelo escritório da Caixa, já encaminhou para o Ministério das Cidades em Brasília e nós estamos aguardando o retorno da documentação do Ministério da Cidade para efetivar o convênio e poder iniciar as obras. Outros contratos assinados na gestão anterior e obras em andamento também passam por auditorias, mas não foram suspensos. As obras vão dando continuidade e nós temos 30 dias para concluir essas avaliações e depois nós vamos encaminhar para a Procuradoria e a Controladoria para eles olharem a parte jurídica. Mas eu acredito que não vamos ter problema nenhum e elas vão continuar normalmente. Uma das obras em andamento é este complexo esportivo no bairro Planalto. Os funcionários estão trabalhando para finalizar tudo agora em março.
Já no bairro Jardinópolis, a situação do CRAS está bem diferente. Não tem ninguém trabalhando no local. A obra aqui no CRAS começou em setembro de 2015, com previsão de término em janeiro de 2016. Mas um ano se passou e a construção ainda não acabou. A Prefeitura informou que a auditoria nos contratos não prejudicaria o andamento da construção, mas não é essa a realidade que vemos por aqui. Os moradores do entorno não quiseram gravar entrevista, mas contaram que desde a primeira semana de janeiro, nenhum funcionário aparece aqui para trabalhar. A obra do CRAS está avaliada em R$ 414 mil e, segundo a Prefeitura, metade da construção já foi finalizada. Depois da auditoria, a Prefeitura vai decidir o que será feito. Se tiver alguma irregularidade, nós vamos apurar e tentar consertar ou então cancelar o contrato. Sobre a obra parada, a Prefeitura informou que a atual administração está analisando os contratos e vai verificar o motivo de ter sido interrompida. Daqui a pouco, mais de 20 radares começam a funcionar nas rodovias mineiras. Voltamos já já. A Corregedoria da Polícia Militar investiga a conduta de um sargento que atropelou um casal de foliões nesta terça-feira em BH. As vítimas estavam no cruzamento das avenidas Assis Chateaubriand e Contorno quando foram atingidas pelo carro do PM, que seguia para o trabalho. Segundo testemunhas, o homem de 46 anos, que estava fardado, avançou o sinal. A assessoria da corporação informou que o tapete do carro deslizou, fazendo com que o militar pressionasse o acelerador ao invés do freio. Foliões revoltados com o acidente chutaram o veículo. O sargento se recusou a fazer o teste do bafômetro e, por isso, foi gerada uma notificação de trânsito no Detran. O casal atropelado negou o socorro e não compareceu a nenhum hospital da cidade. Voltamos a falar do movimento nas estradas. Na Zona da Mata, quase 300 veículos foram flagrados acima da velocidade na MG 353 neste carnaval. O fluxo de veículos começou a aumentar por volta das 8 horas da manhã de quarta-feira. Em frente ao posto da Polícia Militar Rodoviária, o limite de velocidade era respeitado pelos motoristas. Mas, durante o período de carnaval, os policiais da região de Juiz de Fora flagraram 243 veículos em excesso de velocidade. A velocidade dos veículos é flagrada pelos militares com o uso de radares móveis. São 2 em atividade, um na região do 1º pelotão, em Juiz de Fora, e um na região do 2º pelotão, em Ubá. Os radares fixos também auxiliam a Polícia Rodoviária no controle de velocidade nas rodovias. São 10 radares em funcionamento na região do 1º pelotão, 3 em Juiz de Fora, sendo 2 na MG 353, entrada de Torreões, e 1 na União Indústria. 2 estão em Tabuleiro, na MG 133. Operam desde dezembro do ano passado um radar em Rio Pomba, 2 em Rochedo de Minas e 2 em Coronel Pacheco. Na região do 2º pelotão estão em operação 7 radares, 2 na MG 447 em Ubá, 4 no município de Mercês e 1 em Piraúba. Barbacena, Coronel Xavier Chaves e Ponte Nova também contam com um radar em cada. Outros aparelhos já estão instalados na região, mas ainda não estão em funcionamento. A partir do momento que são instalados os radares fixos, a gente observa que os condutores respeitam os limites de velocidade justamente naqueles pontos onde eles estão instalados. Justamente naqueles locais onde não estão instalados os radares fixos, a gente percebe que depois o condutor excede os limites de velocidade. E aí, justamente nesses locais onde não estão instalados os radares fixos, nós atuamos com os radares móveis. Daqui a pouco, a quarta-feira de cinzas na capital. E ainda, menino de 4 anos realiza o sonho de ser bombeiro por um dia. Essa história emocionante você vê já já. A quarta-feira de cinzas marca o início da quaresma. É um momento de reflexão para os católicos. A data também é de lançamento da campanha da fraternidade. Uma missa especial foi celebrada há pouco no Santuário da Nossa Senhora da Boa Viagem, em BH. Centenas de fiéis se reuniram na paróquia para a tradicional missa de cinzas, celebrada pelo bispo auxiliar Dom João Justino de Medeiros. A quaresma se inicia com este rito penitencial de imposição de cinzas, que é um rito muito antigo na tradição cristã,
que advém da tradição bíblica, judaica, e cujo significado é exatamente recordar a nossa condição de seres humanos, criaturas, marcados pela fragilidade, pelas contingências. A data marca o início da Quaresma, tempo de oração, penitência e preparação para a Semana Santa. Eu procuro fazer uma reflexão interna sobre o meu comportamento e a minha convivência, né, da minha vida com outras pessoas. Tempo de nascer de novo. Há um salmo que se fala, necessário nos é nascer de novo. Então é um tempo de renovação. É tempo de renascer, tempo de ter luz na nossa vida, para que Jesus possa iluminar todas as nossas vidas e o mundo que hoje está meio dando reviravolta. O 1º de março também marcou em todo o país o início da campanha da Fraternidade de 2017. Neste ano o tema é Biomas Brasileiros e Defesa da Vida. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, o lançamento da campanha será no próximo sábado, no Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Caeté, na região metropolitana. Toda criança tem um sonho, né? O Nicolas de Divinópolis realizou o dele bem no dia do aniversário. O menino ganhou farda e se transformou em um bombeiro por um dia. O pequeno Nicolas, de 4 anos, chegou ao batalhão do Corpo de Bombeiros em Divinópolis acompanhado da mãe. Eles foram recebidos pelo tenente Cleiton e partiram para uma visita. Nicolas foi direto ao pátio e viu de perto os veículos da corporação. Subiu no caminhão de combate a incêndios, colocou capacete e roupa especial. O passeio foi um pedido dele como presente de aniversário. Muito tempo ele pedia, desde pequenininho, ele sempre passava na porta, via, e ele sempre tinha muita vontade de conhecer o Corpo de Bombeiro. Então ele me pediu de presente. Aí foi aí que eu resolvi pedir ajuda para a equipe, para trazer ele aqui. O que o bombeiro faz? Salva a vida? Do que mais? Apaga fogo. Ele fala que quer ser bombeiro, quer ajudar a salvar a vida, salvar as pessoas, apagar o fogo, ajudar os animais na rua. Para encerrar a visita, o pequeno pôde experimentar um pouco do trabalho dos militares e, pelo menos por alguns minutos, viu o sonho de ser bombeiro se tornar realidade. É algo que não dá para mensurar, né? A gente vê o futuro da nossa nação tendo o bombeiro como referência. Então, para nós é um motivo de grande alegria, uma vez que até a nossa própria profissão é tão bem vista pela sociedade e sabemos que agora que a sociedade do amanhã também vê o bombeiro com bons olhos. Então, para nós, não há preço que pague, né, a alegria. O Jornal da Alterosa fica por aqui. Vem aí o SBT Brasil. Boa noite para você e até amanhã.